sintomas, sinusite, rinite, né? Nesse tempo agora que a gente está vivendo, se chega muita gente achando que a Covid na hora é uma alergia, né? Várias vezes eu já fiquei com medo de ter pego de volta, mas aí com a medicação correta, dificilmente eu tenho sintomas novamente, né? Quando a gente começa a cuidar. Fique à vontade, doutor, para... Pronto, mais uma vez obrigado, obrigado Bem-Estar, obrigado Ellen por ter topado essa conversa, né? Então, gente, falando um pouco sobre o que ela acabou dizendo, de fato, a gente, ao longo da vida, vai pegando gripe, além dos outros problemas que a gente já tem de saúde, a gente fica sempre na dúvida, principalmente agora na pandemia. Todo mundo dava um espirro, todo mundo estava achando que estava com Covid, né? E muitas pessoas, de fato, nos procuravam, gente, doutor, não sei se eu gripei várias vezes, eu não sei se eu estou com Covid, enfim, já fiz dezenas de testes, já fiz dezenas de tratamentos, eu dou uma melhorada, nada resolve, muitas vezes chega já com o vidrinho do Nelsoro, do Naridrim, Arfrim, enfim, que a gente vai falar sobre isso também. Então, de fato, os sintomas da rinite, da sinusite, até da gripe, por exemplo, a pessoa que tem rinite, normalmente o que ela vai ter? Lógico que não é igual para todo mundo, tá? Obstrução nasal, a coriza, né? Aquela aguinha escorrendo no nariz. O nariz pode coçar, os ouvidos podem coçar, a garganta, os olhos, os espirros, né? Os espirros podem ser espirros em salvas, que a gente diz, que é em sequência. Atim, 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 passa 2, 3 minutos tendo essas crises de espirro. Algumas pessoas têm mais pela manhã, outras vão ter numa mudança de clima muito brusca, ou quando você entra num lugar muito fechado, com ar-condicionado, ou um lugar com mofo, com poeira. Ah, doutor, eu estou varrendo a casa e me dando a espirrar. Ai, meu Deus, eu não posso Então, ficar. todos esses, Uhum. isso são os sintomas da rinite alérgica, tá? Então, o que seria a rinite alérgica? Uma inflamação do nariz, de todo o revestimento do nariz que a gente chama de mucosa, né, que é um tecido de revestimento especial. E essa inflamação é causada por uma hiperreatividade, ou seja, o corpo começa a reagir de uma maneira muito brusca a um estímulo externo. Teoricamente, nosso corpo deveria nos proteger de quê? De bactéria, de vírus, de fungos. Então, por algum motivo, o nosso corpo ele começa a identificar um simples ácaro, que não, teoricamente não causaria nenhum grande malefício, o corpo começa a reagir de uma maneira extremada contra ele. Contra o mofo também é a mesma coisa, contra partículas de poeira, micropartículas de poeira também começa a ter essas reações extremadas, Com levando a espirro. toda a sintomatologia. Isso. E podem ser vários gatilhos, tá? Já pensando na rinite vasomotora, o que seriam também gatilhos importantes? Você acordar, pisar no chão frio, entope o nariz, começa a espirrar, mudou o Não. clima, saiu num lugar quente para um lugar frio, também já é um outro gatilho. A pessoa tomar um banho quente, sair no ambiente um pouco mais frio também é um gatilho, porque na rinite vasomotora ocorrem reações dentro do nariz e que podem desencadear tudo isso. Doutor, é possível que uma pessoa tenha vários tipos de rinite? Sim. Tá? Meu Deus. E existem, com certeza, diversos tipos de rinites. Por exemplo, existe a rinite da gestante, Sério, quando durante o período gestacional a mulher desenvolve um quadro de rinite mas só ou durante a piora a rinite gestação? que ela já tinha. E Ou isso tipo no assim, começo da gestação é muito comum. ou depois que ela tem o neném, passa ou não, desencadeou na A gravidez. tendência, sim, com a progressão da gravidez, a mulher vai melhorando também, tá? E procurando, lógico, um atendimento o quanto antes, você consegue também ter a resolução mais rápida desse quadro. Então, a pessoa já pode trazer de antes, né, a rinite na gestação piorar, ou então aparecer pela primeira vez na gestação. Mas a tendência é que se apareceu a primeira vez na gestação é que recupere ao final, tá? Existe a rinite do É, idoso, tá? Que pelas alterações da idade do nariz, existem rinites infecciosas.
tá? Cristina falando Que são aqui, vários tipos de quando... rinite. Que notícia, hein? Né? Como se já não basta, como se já uma não fosse difícil. Verdade. E eu tenho um amigo Não, médico, eu não sei se ele está aqui. Ele tem rinite gustativa. como Ele assim? começa, ele começa a comer a comida quente ou alguns tipos de temperos. Quando entra em contato com a boca, o nariz começa a escorrer. Parece que ele gripou ali naquele momento de estar se alimentando. Tá comendo, tá lá fungando durante a alimentação. Então é um tipo de rinite também. Não é tão comum, mas é possível sim. Rinite A Carol gustativa. tá perguntando aqui, Gui, essa rinite gestacional necessariamente leva às famosas epistaxes? É assim? Bem Pode comum para ser, sim. As epistaxes são episódios de sangramento vindos do nariz, tá? Na gravidez, as alterações hormonais da gestação, independentes da rinite, já podem levar ao sangramento. E se a gestante está com rinite, aumenta muito mais essa chance do sangramento nasal, tá? Durante a gestação. Isso é importante mesmo, ela ter levantado essa bola. Obrigado, Carol. ela é obstetra, né, Carol? Ginecologista. Isso. E Aham, nossa, estamos com contribuições valiosíssimas nessa live, com gente. Que certeza. Gente, mas a gestante, ela tem várias condições, assim, né, especiais. Por exemplo, eu tive gengivite gravídica. E aí eu tava com uma dor de dente horrorosa, que eu queria enfiar minha cabeça na parede. E aí a médica evitou qualquer coisa que sangrasse nessa parte aqui, né? Tipo, cirurgia, qualquer coisa que fosse necessária. E esse tipo de sangramento na face, assim, é difícil de tratar? Ou se procurar o otorrino com uma assim, se precavendo, né, de uma certa forma, é tranquilo de levar isso durante a gestação. Primeiro, depende muito das condições da própria gestante, tá? Depende do local de onde surgiu o sangramento. Existem locais no nariz onde o sangramento é de menor quantidade, mais fácil de ser corrigido, e existem locais onde pegam vasos mais calibrosos dentro do nariz que levam a sangramentos muito maiores, já mais complicados. Mas, graças a Deus, 90% dos quadros de sangramento nasal na gravidez são autolimitados, ou seja, de curta duração, com uma pequena quantidade só de sangue, tá? Mas sempre é importante a avaliação do especialista para poder fazer essa diferenciação, né? E caso seja necessário uma intervenção para corrigir logo, porque senão leva uma anemia, a mulher já está num momento importante, a gestação, então cuidado também é sempre fundamental. Entendi, doutor. E aí, tipo, tem vários tipos de rinites que a gente acabou de falar, né? Você falou várias. Até algumas que eu nunca nem imaginei. Só que o doutor Guilherme, ele tem um Instagram, gente, bem informativo. Ele coloca várias dicas legais. Por exemplo, eu que descobri que tenho a rinite vasomotora, eu percebi na viagem, né, para São Paulo, que eu fui e tava lá bem frio. Aí eu, meu Deus, com certeza esse nariz vai me acabar lá. Mas não, gente, foi muito tranquilo. Agora, na volta, quando eu pisei aqui em São Luís, nesse calor da moléstia, o nariz fechou. Minha gente, eu fungava, e eu tava naquela fase já, né? Sem Nelsoro, meu coração quase para quando eu desci aqui. E o doutor Guilherme deu várias dicas legais para quem vai, né, viajar de avião. Lá no Instagram dele, ele também dá esse tipo de dica. Então é sempre legal você ter esse profissional de confiança, né, para poder te auxiliar nesses momentos assim. Aí eu queria até para o doutor Guilherme compartilhar com a gente essas dicas depois, que a gente falar um pouco mais sobre a sinusite também, que é a prima da rinite. Aí tem a amidalite, a otite. Eu quero pra gente falar de tudo isso para todo mundo ficar bem ligadinho. Eu acho que a otite é ouvido, né? Em relação assim, dores de ouvido, Uhum. coisas. E a amidalite é um problema recorrente. Muita gente reclama ou em algum momento faz a extração, né? Eu já vi muito, até desenho infantil. Ah, ele tirou as amígdalas, está tomando sorvete, essas coisas. Então, vamos falar da sinusite, doutor Guilherme. Assim, como é que a gente consegue diferenciar? Pronto. Só antes de eu entrar na sinusite, tu falaste a Tá, questão do Nelsoro, muito importante. É, usem, usem drogas. Oi?
A Krishna, É. né? O soro, o terror dos otorrinos. Não usem drogas, pessoal, sério. Foi um pouco difícil, mas o doutor Guilherme, ele é muito legal. Ele fez um desmame, gente. Eu me senti como a Maria Clara, minha filha menor. Mas dá muito certo isso, sabia? A gente vai se desligando aos poucos. De vez em quando, uma recaída, assim, porque às vezes é humano, mas a gente já tem aquela consciência de, não, pera, eu posso até perder, né, o meu olfato direitinho e tal, usando isso, ter problema assim dentro do nariz mesmo, o pessoal fere e tal com o uso disso. Então, pode falar, doutor Guilherme, sempre ataca aí. Não, a gente brinca muito a questão do Nelsoro, mas de fato é algo bem sério, né? Por incrível que pareça, o Nelsoro é a segunda medicação mais vendida no Brasil, tá? Então, só pede para analgésico. De fato, daí a gente tira a quantidade de gente que acaba Ó, usando, Esté, pra tá? você, ó, Ou Esté, médico seja, Del Toro, lá em São Paulo, ela tava com. E eu atrás foi dela, porque era a mesmo? minha segurança. Eu tava sem, mas qualquer coisa tinha da Esté. E Vixe, Michel não. Então vai falando, ser importante esse recado para ela. Michel, tem a promoção em todas as farmácias, compre dois e leve três. E ainda é pior ainda. Pronto. Com certeza, já vai patrocinando. Pode Gente, falar, assim, doutor. porque a pessoa, ela primeiro ela tem um problema nasal, seja a rinite, seja a sinusite, às vezes tem um nariz torto por dentro, que é o desvio de septo, o aumento do corneto, que é aquela carne esponjosa, enfim, há uma infinidade de problemas que podem ter levado a pessoa a ficar com o nariz entupido, tá? E para tentar sanar, o mais popular é o Nelsoro, o Arfrim, cada um conhece por um nome diferente, ou seja, são substâncias Original. vasomotoras, tá? Que são a oximetazolina, nafazolina, são vários familiares dessa grande família que pode fazer mal para a gente. E quando você começa a utilizar essa medicação, ela parece ser mágica. Você coloca no nariz e, do nada, todos os seus problemas acabaram. O problema é que às custas de algumas situações. Primeiro que o nariz ele começa a se acostumar, ele começa a pensar, bom, se eu estou usando esse remédio e está funcionando, eu quero ele de novo. Aí você começa a usar mais vezes e ele começa a causar um efeito chamado efeito rebote. Quando passa o efeito dele, 20 a 30 minutos depois da utilização, ele piora a tua obstrução nasal, fazendo com que você precise usar de novo. Isso. E aí, ao longo do tempo, ele vai inflamando as paredes do nariz, causando uma rinite medicamentosa. Olha só, um outro tipo de rinite. Outras medicações também podem levar a rinite medicamentosa, mas a mais comum são por essas medicações vasomotoras. E como o nariz ele tem muitos vasos, essa medicação ela vai fechando os vasinhos dentro do nariz, podendo levar a perda de olfato, pode levar a perfuração septal, que é uma coisa já complica muito o quadro da pessoa, pode, caindo no nosso organismo por esses vasos sanguíneos, pode levar à arritmia, ao descontrole da pressão arterial, pode levar a infarto, derrame, enfim, se você olhar, está tudo escrito lá na bula. Tudo Tá? E é escrito. muito comum a gente encontrar, inclusive, pessoas que nos procuram já por perfuração do septo. Tá? Olha, Ou então pessoas que nos mostram, por exemplo, recentemente teve um senhor que a gente atendeu, que ele estava lá com a Arfrim e eu expliquei para ele a questão, essas complicações. Ele falou: "Ah, doutor, então acho que é por isso que minha pressão não tá, nada está resolvendo minha pressão." um Aí ele idoso, começou a fazer o desmame, que é o processo que a gente faz. A gente vai tratando a causa da obstrução nasal, ao mesmo tempo que a gente vai procedendo ao desmame, que tem que ser algo gradual, tá? Não é pegar e jogar fora, não. Né? Porque ah, eu senão o teu acho, corpo eu ele acho começa a super gritar. bonzinho em relação a isso, porque foi bem tranquilo essa questão de, né, misturar as doses assim com o soro mesmo, que não faz mal, e Isso, ajudando, estimulando a lavagem. Eu tenho muita isso. dificuldade com lavagem, me dá logo uma agonia, eu botando assim, né? Mas agonia E mesmo, assim, não. e o desmame sozinho, ele não faz o verão completo. A gente tem que tratar a doença que levou à obstrução nasal, porque senão, beleza, estou livre do vasoconstritor, do remédio, mas e aí? Continuo com o nariz entupido? Continuo não dormindo? Então eu vou voltar, logo vou voltar para o meu remedinho, amiguinho de muitos anos. Sim. Tá? Conheço gente que não vive sem. Então muita gente vai se identificar. Ah, eu tenho um na bolsa, tenho um no carro, tenho um na casa do meu namorado, tenho na casa da minha mãe, na casa da minha sogra.
Se falta, eu acho que eu vou morrer sufocado. Então, É o aí é jeito uma que eu coisa. me sentia. Isso mesmo. É, Que, tipo, não vou conseguir respirar. Aí dá até um medo, né? Dessa questão da dependência mesmo. Não é só uma coisa que você vai usar e vai resolver o seu problema. Você já fica ali naquela dependência de, meu Deus, meu nariz entupiu. Aí já começa o coração a acelerar e revirar. Tinha um aqui no carro, tinha um aqui na bolsa, não tem mais lugar nenhum. Me é. identifico. É reacostumar, é criar um novo hábito sobre o antigo hábito. Né? Não é do dia para a noite. A gente não aprendeu a andar do dia para a noite, E então, que da não é mesma fácil forma, a gente também, né? vai Sempre essas perdendo mudanças. isso, a gente vai. Isso, mudanças bruscas dificilmente levam a resultados duradouros, então tem que ser algo gradual. Uau. E agora passando para o nosso próximo tema, a questão da sinusite. Muita gente chega no consultório para a gente falando, doutor, eu tenho sinusite. E aí me relata todo o quadro da rinite. Eu Existe mesma aí não uma sei dizer, confusão sobre os termos, né? sim. A sabedoria popular consagrou a rinite como sinusite. É porque Então, aí a é gente já pra faz logo a todos, né? diferenciação. Isso. O que seria a sinusite? Tá? A sinusite a gente pode ter por uma complicação de uma rinite não bem tratada, certo? A gente pode ter por uma gripe, tá? Isso aí qualquer pessoa pode ter, qualquer tipo de vírus, na verdade, tem uns vírus que têm mais facilidade. Fazer um parênteses importante, o coronavírus, desde que o mundo é mundo, existe a família do coronavírus, mas antes ele causava gripes mais leves e alguns casos de sinusite também leve, tá? A diferença é que esse novo já veio bem diferente. Além da gripe em si, veio com outras coisas que a gente já está cansado de ver aí nas manchetes, né? E muitas pessoas a gente acabou diagnosticando em consultório com Covid por conta de uma crise de sinusite. A pessoa achava que era uma coisa habitual que ela já tinha, mas não. Ela tinha desenvolvido naquele momento uma sinusite aguda por um vírus. No caso, lá naquele momento era o vírus do Covid. Tá? Então, na sinusite, o que a gente tem? A gente tem a inflamação também dos seios da face, né, que a gente tem aqui, seio da face, a gente tem aqui na testa, no teto do nariz e no meio da cabeça a gente tem um último, que é o seio esfenoidal. Por isso que às E, vezes as e pessoas ficam esses, com tanta dor, né? isso, que começa a inflamar, a juntar secreção, tá? Secreção inflamatória, às vezes com pus, tá? Podendo levar febre, tá? Leva também a obstrução nasal, começa a escorrer, mas a diferença é que essa secreção não é mais clarinha. Ou ela é esverdeada ou amarelada. Pode ter cheiro de podre ou não, tá? E a sinusite, ela pode ser causada por questões inflamatórias de uma rinite, pode ser causada por um fungo, existem as sinusites fúngicas, existem as bacterianas, são as mais comuns junto com as virais, tá? E cada quadro é tratado de uma maneira diferente. Tá? E a pessoa começa a sentir, às vezes, dores nos dentes, tá? Às vezes de um lado ou do outro, acha que o dente está, inclusive, mole, quando pega esse seio aqui da face. Posso Quando pega um grau o assim seio mais frontal. forte, né? A questão da sinusite. Não, Primeiro que depende da localização. Depende mesmo mais da localização para dar as dores. Tem gente que já vem com todos os seios da face comprometidos com secreção, aí não tem jeito. Aí, de fato, é muito mais dor, muito mais incômodo, tá? E também tem aquelas pessoas que têm sinusite e não estão sentindo nada. Muitas vezes a gente pega pessoas que estavam internadas por pneumonia e aí o pneumologista foi lá, avaliou, estava com uma sinusite. A sinusite antes transformou numa pneumonia depois de muitos meses sem tratar, porque a pessoa não estava sentindo nada, às vezes sentia só uma tosse. Como assim, doutor? Uma tosse na sinusite? Porque estava escorrendo secreção pelo fundo do nariz até o fundo da garganta. Olha só, que coisa. meu Deus, é muito sério isso, gente. E ela não tava sentindo Então, nada. Meu é Deus, eu totalmente fico. diferente. O quadro da sinusite é totalmente diferente do que a gente imagina, né? Olha só, Luara. Ô, Luara, bem-vinda. Nossa psicóloga, Luara. Doutor. Então, Olha ela botando diga. Olá, Luara. A rinite, assim,
em questão de condições recorrentes. Uhum. Rinite, a pessoa pode ter assim, e a sinusite também ou não? A sinusite é uma piora do quadro da rinite ou ela também é uma condição assim que a pessoa tem, pode inflamar ou Uhum. desinflamar e apresentar um quadro mais grave? A rinite, principalmente se você não está tratando a rinite, ela tem grande recorrência. Você pode ter todo dia, pode ter às vezes toda semana, pode ter uma vez por mês. Quem está tratando, mesmo assim, pode ter uma a cada 2, 3 meses, uma no ano, enfim. A rinite, ela sempre tem grande recorrência, tá? A sinusite, ela já são episódios mais espaçados. Sim. Aí eu vou Porque já fazer teve um bem grande mais. parênteses aqui. Existem pessoas, tá? Que aí é um grupo muito pequeno, que tem a sinusite crônica. Como assim, doutor? Sinusite crônica? Eu achava que a minha rinite que era sinusite crônica. Não. Por exemplo, pessoas com fibrose cística, tá? Ou com alterações chamadas de cinesias ciliares, em que o nariz não consegue expulsar a secreção. E aí a pessoa começa a produzir quase todo mês um muco mais espesso, tá? Parecendo às vezes uma massinha de modelagem tão grosso que fica o muco. E aí começa a ter sinusite de repetição, tá? Ou outras pessoas com malformações no crânio, na face, também podem desenvolver. Ou seja, é um grupo muito pequeno, são as exceções das exceções que vão ter crises de sinusite recorrentes todo mês, tá? Mas a maior parte das pessoas... Tem gente que tem sinusite só uma vez na vida, tá? Por conta de uma gripe. Tem gente que tem 2, 3 no ano porque não está tratando da rinite. Então, cada caso vai variar o tipo do problema e a recorrência. Entendi. Gente, eu fiquei até com E, medo, né? De tratar a rinite, virar sinusite. então, a gente tem E que ter muito cuidado. criança tem bastante? Sim, as crianças podem tanto ter sinusite quanto rinite numa maneira até mais frequente do que os adultos. A Porque tem criança, muitos ela... adultos que tem essa dor aqui, reclama de dor na cabeça, no Uhum, rosto, fica quente. E aí tem essa. isso. Tem muitas crianças com tosse crônica que são portadoras de sinusite, Sim. tá? Ou de rinite, E que fica essa. escorrendo o tempo todo secreção para a Isso que eu ia garganta. perguntar, a crianças que têm esses episódios de gripe, né? Que a gente acha que é gripe, mas às vezes a escola é um lugar mais abafado, estudam num turno assim que o sol fica bem e a sala fica quente, ou tem esse Uhum, tipo de alteração, podem ter rinite também já desde criança e já podem ir sim. tratando para ter, né, esse. Porque hoje em dia a escola não aceita mais, né, as crianças gripadinhas com esse tipo de sintoma. E às vezes ela não tá gripada mesmo, às vezes ela não tá com coronavírus, às vezes é essa questão da rinite mesmo. E os pais, Uhum. a gente acha que por ser criança ainda não desenvolve esse tipo de doença, não tem, né? Ah, não, é muito pequena, não tem rinite, não tem sinusite, mas pode ser que seja assim, né? E se tratado, a criança tem melhores condições de fazer suas atividades, de poder visitar os lugares, não ficar preso o tempo todo dentro de casa. Isso, é importante a gente levantar essa bola, porque a gente vai definir se aquela criança é de fato portadora de rinite, mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos, tá? Que é A quando partir o da sistema idade, imunológico ele começa a mostrar o que ele é, afinal, tá? Na sim. criança. Então, até então, é uma criança atópica com grande chance, né, de desenvolver. E a rinite, às vezes, ela não vem sozinha, às vezes ela vem junto da asma, da urticária, da dermatite, tá? Na criança. Tem alguns autores que acham, inclusive, que rinite e asma são a mesma doença em locais diferentes. E, de fato, tem base, pensando nos fatores causadores e nas consequências na via aérea. Tá? E pelo fato também da criança estar sendo exposta pela primeira vez a vírus e bactérias às quais ela nunca teve contato, sobretudo na escola, em que tem várias famílias sendo representadas ali através daquelas crianças, pessoas que viajam muito, pessoas que trabalham na área da saúde, tá? Aquela criança convive com outras crianças, enfim, é uma rotatividade muito grande de vírus e bactérias. Por isso que criança, somente no primeiro ano de escola, está quase todo mês gripada,
Isso é tá? comum. E é Eu, como fundamental a avaliação do pediatra e do otorrino. essa questão, assim, o senhor como otorrino mesmo, de receber crianças, que, meu Deus, eu não aguento mais esse menino. É só eu ficar bom, eu mando para a escola, adoece de novo. Isso é recorrente Isso. por essa questão da imunidade, de estar tendo Uhum. contato. Porque as pessoas falam pra gente, mas às vezes, né, eu tô conversando agora com um profissional que vai me dizer mesmo, não, é assim mesmo, porque eu vejo a diferença da minha primeira filha, né, que tem 6 anos, quando ela era mais nova, realmente tinha isso, essa recorrência. Hoje em dia, mesmo tendo coleguinhas, às vezes quando é familiar mais próximo, aí fica doente realmente. Mas na escola, no convívio, não tem mais essa facilidade de pegar gripe ou de apresentar esse tipo de sintoma, né? Com secreção. Não, isso é certeza. E é tão verdade que durante a pandemia as crianças sumiram dos consultórios, porque já não estavam tendo mais o contato nas creches, nas escolas, e diminuiu muito a frequência das gripes nessa idade. E aí, voltando agora, né, já começa tudo de novo. E a gente precisa disso, de fato, a gente precisa ter o contato para poder desenvolver nossa imunidade, porque não existe vacina para todo tipo de doença. Então, a gente acaba desenvolvendo a partir do contato, né? E a gente sabe também que todo dia vão surgindo novos vírus, novas bactérias, e às vezes a gente também desenvolve um negócio chamado imunidade cruzada. Eu desenvolvo uma imunidade ao vírus A, mas o irmão dele, o vírus A2, eu também tenho uma imunidade chamada imunidade cruzada, por serem parentes. Hum, Então, isso tem uma necessidade, mas em algumas crianças se torna algo extremo. De todo mês está tendo que entrar com antibiótico, tendo que entrar, e aí a gente tem que intervir através dos tratamentos, das orientações, dos cuidados, porque a gente também não pode botar a criança dentro de uma bolha, né? Ela precisa doutor, ter o o senhor convívio atende social, criança precisa ir para a também? escola. Sim, a gente já tem todas as idades, desde o Adultos, recém-nascido crianças, até idosos? isso.